Eu confesso pra vocês que eu sempre achei muito injusto o jeito que o Goku e o Vegeta estão sempre sendo superados pelos outros Saiyajins que a gente vê em Dragon Ball. Ninguém treina que nem esses caras, mas mesmo assim, volta e meia, a gente vê outros Saiyajins que treinam muito menos ou nem treinam, evoluindo com uma facilidade muito maior que a deles, ou simplesmente superando eles de uma hora para outra. Mas por que isso acontece? Tem alguma explicação para isso? Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês o porquê deu o potencial dos Saiyajins ser tão diferente. E se prepara que nesse vídeo vai ter desde fala oficiais do autor de Dragon Ball até conceitos científicos. Então, fica até o fim porque esse vídeo tá bem completo e eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova sobre Dragon Ball. A gente viu alguns tipos diferentes de Saiyajins em Dragon Ball, e cada um desses tipos de Saiyajins mostrou um nível de poder e um potencial de evolução muito diferente. Eu vou ir dizendo para vocês quais são todos os tipos de Saiyajins que a gente já viu e vou ir explicando como funciona a evolução de cada um deles. Para começar, a gente tem os Saiyajins de sangue puro do Universo 7, que são, de longe, os Saiyajins mais fracos que tem em Dragon Ball. Os Saiyajins de sangue puro são aqueles que não têm nenhum cruzamento sanguíneo. É quando um homem Saiyajin dá uma furunfada com uma mulher Saiyajin e nasce uma criança Saiyajin. Entre esses Saiyajins de sangue puro, existiam duas classes, que eram os guerreiros de classe alta e os guerreiros de classe baixa. Como o nome já sugere, os guerreiros de classe alta eram os Saiyajins mais fortes, enquanto os guerreiros de classe baixa eram os guerreiros mais fracos. Isso era definido principalmente pelo poder latente de um Saiyajin, que é medido no momento que ele nasce. Quando um bebê nasce com poder alto, ele vai ter uma atenção maior no exército Saiyajin e vai exercer cargos melhores. E quando um bebê nasce com um poder baixo, ele é tratado com muito menos cuidado e pode até ser mandado para um planeta mais fraco para dominar o planeta ou morrer lá. Inclusive, foi isso que o Raditz achou que tinha acontecido com o Kakaroto. Uma coisa importante de se dizer é que apesar dessa diferença inicial de poder, um guerreiro de classe baixa pode perfeitamente superar um guerreiro de classe alta. Isso ficou muito nítido no caso do Goku e do Vegeta, onde o Goku, que era um fracasso em poder latente, conseguiu superar o Vegeta, que era o maior prodígio dos guerreiros de classe alta. E hoje em dia, apesar de o Vegeta ter nascido com um poder bem maior do que o do Goku, eles dois estão sempre equilibrados ou com o Goku na frente, mesmo com o Vegeta treinando muito. Isso quer dizer o seguinte, que a diferença de potencial entre os Saiyajins de sangue puro não é muito grande, mesmo quando a gente compara os casos mais discrepantes, como o Goku e o Vegeta. Não pode ser! Como é possível que Kakaroto supere meu poder de luta? Mas qual era o poder médio de um soldado Saiyajin de sangue puro no Universo 7? Galera, o poder médio de um soldado Saiyajin ficava com certeza abaixo dos 10.000. E bons exemplos disso são o Nappa e o Raditz, um com menos de 2.000 e outro com menos de 6.000 de poder de luta na forma base. O Vegeta, que era o Saiyajin mais poderoso que vivia no planeta Vegeta, tinha menos de 20.000 de poder de luta sem se transformar em Ozaru. A gente pode dizer sem dúvidas que o Saiyajin mais poderoso que vivia no planeta Vegeta tinha menos de 200.000 de poder de luta, mesmo transformado em Ozaru. É claro que hoje em dia, o Goku e o Vegeta estão astronomicamente mais poderosos que isso, mas eles são a exceção da exceção, e não a regra. E sobre os Saiyajins de sangue puro do Universo 7, é basicamente isso que a gente tem sobre eles. Agora bora falar do próximo tipo de Saiyajins de sangue puro, que são os Saiyajins do Universo 6. Os polêmicos Saiyajins do Universo 6. É completamente óbvio que os Saiyajins do Universo 6 têm um potencial muito maior que os do Universo 7. É só ver que o Kiabi tinha um poder igual ao do Vegeta na forma base lá no torneio dos Universos 6 e 7, sendo que o Vegeta é claramente mais velho do que o Kiabi e com certeza enfrentou treinamentos e batalhas muito mais duras que ele. Outro exemplo do potencial deles é a facilidade com que o Kiabi, a Kale e a Caulifla conseguem as transformações de Super Saiyajin. Para vocês entenderem a discrepância,
a Caulifla conseguiu aprender o Super Saiyajin 1 um pouco antes do Torneio do Poder, e durante o torneio ela já aprendeu o Super Saiyajin 2. Ou seja, no espaço de menos de 24 horas, a Caulifla aprendeu 2 fases de Super Saiyajin, enquanto o Goku e o Vegeta tiveram que comer o pão que o diabo amassou para aprenderem a fase 1 e 2, e precisaram de muitos anos de treinamento e muitas lutas difíceis pra caramba para conseguirem isso. Mas beleza, por que o potencial dos Saiyajins do Universo 6 é tão diferente do potencial dos Saiyajins do Universo 7 se eles são todos Saiyajins de sangue puro? Pra gente entender isso, bora ver as falas do criador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Mas antes disso, eu vou só pedir para você deixar o like no vídeo para estar ajudando esse conteúdo a chegar para mais fãs de Dragon Ball. E também se inscreve no canal para receber muito mais conteúdo sobre Dragon Ball. Aqui eu tô sempre trazendo curiosidades, análises e informações da franquia para vocês, então eu acho que você vai gostar. Bom, mas o que o Toriyama falou sobre o poder dos Saiyajins do Universo 6? A explicação que o Toriyama deu para esse poder todo dos Saiyajins do Universo 6 é que eles possuem mais células S nos seus corpos. Essas células são basicamente um tipo especial de células que tem no corpo de cada Saiyajin. É uma característica genética especial dessa raça. Uma das maiores importâncias que essas células têm é que elas são as principais responsáveis pela transformação de um guerreiro Saiyajin em Super Saiyajin. Ou seja, essas células têm uma conexão direta com o nível de poder dos Saiyajins. Basicamente, quanto mais dessas células S você tem, mais poderoso você tende a ser e mais chances você tem de se tornar um Super Saiyajin. E de acordo com o Akira Toriyama, essas células estão muito mais presentes nos Saiyajins do Universo 6, já que uma das formas de aumentar o número de células S no corpo é ter um espírito gentil. E daí deve vir aquela parte da lenda que um Super Saiyajin é um guerreiro de coração puro. Como a gente sabe, os Saiyajins do Universo 6 são muito mais bondosos do que os Saiyajins do Universo 7, e eles vivem uma vida muito mais pacífica. Então por isso eles têm mais células S nos seus corpos, e por isso são mais poderosos e têm mais facilidade em aprender as transformações Saiyajins. Então basicamente o motivo dos Saiyajins do Universo 6 terem mais potencial do que os do Universo 7 é o número maior de células S nos corpos deles. Não, é que quando você se acostuma, basta concentrar sua energia nas costas, mais ou menos aqui. Só que tem uma outra classe de Saiyajins que também tem um potencial muito absurdo, que são os Saiyajins híbridos. Galera, a diferença de potencial dos Saiyajins de sangue puro do Universo 7 por os Saiyajins híbridos é simplesmente absurda. Para vocês terem uma ideia, o Gohan da saga de Namekusei já era mais forte do que o Vegeta da saga Saiyajin. Vocês têm noção disso? O Gohan com menos de 10 anos de idade já era muito mais forte do que o Saiyajin com o maior potencial do planeta Vegeta na fase adulta dele. Com menos de 15 anos, o Gohan já tinha o Super Saiyajin 1 e 2, coisas que o Goku e o Vegeta só foram conseguir lá na fase adulta. E mais absurdo ainda são Goten e Trunks, que conseguiram o Super Saiyajin com menos de 10 anos de idade e sem nunca terem treinado duro de verdade ou ter passado por batalhas difíceis. Isso quer dizer que o Goten e o Trunks, com menos de 10 anos de idade e sem nunca treinarem ou lutarem de verdade, venceriam qualquer Saiyajin do planeta Vegeta sem dificuldade nenhuma. Pode colocar Vegeta, Nappa, Raditz, Rei Vegeta, Bardock, pode botar todo mundo, que esses moleques iam tampar na porrada com uma mão só. Enfim, o potencial dos Saiyajins híbridos é completamente superior ao dos Saiyajins de sangue puro. Chega a ser humilhante. Mas por quê? Bom, primeiro, a explicação das células S que eu dei sobre os Saiyajins do Universo 6 também funciona aqui, porque por eles viverem uma vida mais pacífica na Terra, o Gohan, o Goten e o Trunks provavelmente também desenvolveram as células S muito mais rápido do que o Goku e o Vegeta. Mas além dessa explicação, tem outra, que se chama heterose, ou choque sanguíneo, ou também vigor híbrido. Esses conceitos são mais científicos, mas como aqui é um canal de animes e mangás e não ciências, eu vou explicar de um jeito bem resumido e fácil de entender. Heterose é basicamente quando uma pessoa híbrida, ou seja, uma pessoa que tem genética de duas raças diferentes, consegue adquirir
o melhor que cada genética tem a oferecer, e por causa disso, o híbrido acaba sendo superior aos seus pais. O Goten, o Trunks e o Gohan são seres híbridos. Eles são a união racial de um Saiyajin e uma terráquea. E de acordo com o conceito da heterose, eles conseguiram aproveitar o melhor da genética Saiyajin e o melhor da genética terráquea. Por causa disso, eles acabam tendo um potencial maior do que os Saiyajins de sangue puro, como Goku e o Vegeta, já que eles conseguem aproveitar o que tem de melhor no DNA Saiyajin e no DNA terráqueo, compensando as fraquezas de cada um. E esses são os motivos do potencial absurdo do Goten, do Trunks e do Gohan. Um claro acúmulo maior de células S e também o fato de eles serem híbridos, que conseguem aproveitar o melhor das duas raças da qual eles vieram. E por último, a gente tem uma classe completamente à parte dos outros Saiyajins, que são os lendários Super Saiyajins. Atualmente, a gente só conhece 2 lendários Super Saiyajins em Dragon Ball, que são o Broly e a Kefla. Mas por que esses dois são tão fortes? Se eles são Saiyajins de sangue puro, por que eles são tão mais poderosos do que os outros Saiyajins de sangue puro? Galera, os lendários Super Saiyajins, apesar de terem a mesma origem que os Saiyajins de sangue puro, são seres completamente à parte. Eles são o que a gente pode chamar de anomalia genética. São Saiyajins que simplesmente nasceram com uma característica genética muito peculiar que torna eles muito diferentes dos outros. A genética dos lendários Super Saiyajins é tão particular que eles têm características muito diferentes, como uma dificuldade maior de controlar o próprio poder, uma tendência a enlouquecer, e eles também possuem transformações diferenciadas. Basicamente, qualquer Saiyajin que treine o suficiente e acumule um determinado número de células S tem capacidade para se transformar em Super Saiyajin 1, 2 ou 3, porque são as formas comuns e naturais da raça. Mas aparentemente, um Saiyajin comum nunca vai ser como o Broly e a Kale, já que eles pertencem a um tipo muito especial e raro de Saiyajins. São verdadeiras anomalias. Eles parecem burlar qualquer tipo de explicação sobre essa raça e parecem ter um tipo de poder que está ligado com as verdadeiras raízes de um Saiyajin, como se fosse algo espiritual ou alguma coisa do tipo. E bem, é por isso tudo que eu falei que o nível de potencial dos Saiyajins que nós vemos em Dragon Ball é tão diferente. É por isso que o Goku e o Vegeta se esforçam tanto para progredir, mas parecem sempre ser facilmente superados por esses outros Saiyajins. Se eu fosse escalar todos esses tipos de Saiyajins em um ranking de potencial, eu faria o seguinte. Em primeiro lugar, eu colocaria os lendários Super Saiyajins, que, como eu acabei de falar, são verdadeiras anomalias e possuem um poder simplesmente lendário completamente diferente dos outros Saiyajins. Em segundo lugar, eu colocaria os Saiyajins híbridos, como o Gohan, o Goten e o Trunks. Em terceiro lugar, eu colocaria os Saiyajins do Universo 6, mas para ser sincero, eu tenho muita dúvida sobre quem tem um potencial maior, se são os Saiyajins do Universo 6 ou os híbridos do Universo 7. Mas na dúvida, eu vou escalar mais alto os híbridos. E por último, eu vou colocar os Saiyajins de sangue puro do Universo 7, que são de longe os com menos potencial, e por isso precisam ralar muito mais para ficarem mais fortes. É claro que a intenção do Akira Toriyama, quando inventou essa coisa toda de Saiyajin e Super Saiyajin, não era criar todos esses conceitos. É óbvio que na história foram surgindo Saiyajins com mais potencial por pura conveniência de roteiro, porque eles precisavam de personagens mais fortes para acompanhar a trama e não dava para fazer todo mundo seguir o mesmo caminho tão longo do Goku e do Vegeta. Mas com o tempo, foi se criando explicações, e o que eu tô mostrando aqui para vocês são essas explicações. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais informativo, só que do jeito menos complicado possível, e também sem me estender tanto, já que tinha muito mais coisa para falar sobre esse assunto. Se vocês aprenderam ou relembraram alguma coisa com esse vídeo, deixa o like para ajudar no engajamento dele aqui na plataforma, e também se inscreve no canal para aprender muito mais coisas sobre Dragon Ball. Valeu demais para todo mundo que ficou até aqui, e até a próxima, galera!